Olá, meu nome é Mariana Guimarães e eu sou engenheira da UIC Brasil. E eu estou aqui para ministrar esse curso de fadiga. Hoje vamos realmente iniciar o conteúdo teórico do módulo 2 de métodos de projeto considerando fadiga. A aula de hoje é sobre conceitos iniciais de projeto considerando fadiga. O processo de projeto ou design de um componente considerando fadiga, ele é determinado pelos objetivos do componente, mas não só por isso, como também pela quantidade de conhecimento e tecnologia disponível nesse momento. Ele é um processo iterativo que envolve três tópicos: síntese, análise e testes. A síntese, a gente pode dizer que é um processo de coleta de informações básicas e inputs que são necessários para análise, para o tópico posterior. Já a análise, ela ocorre quando a gente faz estudos numéricos, tentando prever o comportamento físico usando modelos matemáticos para isso. Nos dias atuais, um bom exemplo para isso é quando a gente usa softwares do tipo software Sky, né, de FEA ou de CFD, para poder prever as tensões que algum tipo de carregamento gera num sólido, por exemplo. Porém, né, como a gente sabe disso, capacidades computacionais CAI, elas podem não estar disponíveis em sua totalidade para prever todo o modelo físico. A gente pode não ter o modelo matemático adequado que modele, né, que represente a física do processo. Dessa forma, a gente não pode só depender da análise. A gente precisa também de um outro tópico, os testes, né? Os testes, basicamente, são como o próprio nome diz, a gente faz ensaios nos equipamentos, nos componentes, tentando reproduzir o que ocorre na vida real. Só que, de semelhante forma às análises, né, os testes também têm uma certa desvantagem, né? Quando a gente trabalha com componentes de geometrias muito complexos, a gente tem uma dificuldade de fazer testes. Quando a gente tem situações de carregamento também muito complexas, situações que podem até se aproximar muito do mundo real, essa condição de carregamento muito complexa também é difícil de se reproduzir. Então a gente pode ter casos de testes muito difíceis de se conduzir e de serem feitos, né, e terem resultados que possam ser relativos e reproduzirem bem a realidade, né. Então o que que a gente precisa? A gente precisa precisa fazer com que análises e testes ocorram de mãos dadas, né, a gente precisa dos 2 trabalhando em conjunto para que a gente possa ter um projeto viável e também válido, obviamente, né. E cada um desses tópicos, né, do processo iterativo, tanto a síntese, análise e testes, né, ele deve ser usado na extensão ao qual a tecnologia atual permite. Então, a gente precisa entender que um teste só pode ser feito se a tecnologia atual ela permite que a gente faça esse teste com a sua totalidade, né, para ser mais representativo. O diagrama de fluxo para projeto, né, o fluxograma que a gente indica para o projetista para ele começar a trabalhar no projeto dele. Inicialmente, esse diagrama que eu vou mostrar aqui, esse fluxograma, né, ele foi criado para o uso da Sociedade de Engenheiros Automobilísticos que trabalham com projetos e avaliação, né, na área de fadiga, lá nos Estados Unidos. Mas foi tão interessante que ele já pode ser expandido para outros tipos de projetos também, de outros tipos de produtos, né? E pode ser utilizado em várias indústrias. Então, inicialmente, a gente vai ter os inputs de geometria, geometria que eu estou falando não só a forma, né, a questão de tamanho da geometria que a gente está trabalhando, o acabamento das superfícies, isso é extremamente importante para a fadiga, né? Histórico de carregamento, obviamente, o carregamento cíclico, ele tem uma importância muito grande para a fadiga, então a gente precisa ter esse histórico, a gente precisa estar, ou então prever o histórico do carregamento, ter como prever, né, se a gente não puder medir. Questões ambientais, se nosso projeto, se nosso produto, ele vai estar submetido a altas temperaturas ou a um ambiente corrosivo, porque isso pode influenciar e vai influenciar as falhas por fadiga. Critérios de projeto que são escolhidos pelo projetista, né? Dependendo do seu produto, qual é o melhor critério, eu vou explicar melhor os critérios para a gente saber quais são eles, né? E quando que a gente pode usar um critério ou outro.
e, é claro, as propriedades do material, né? Esses inputs, né, eles são coletados, esses dados eles são coletados na etapa de síntese de projeto. A análise em si, ela começa adiante, né? Quando a gente faz a seleção da configuração do material e processo que a gente vai usar para o nosso produto, né? Na verdade, pode ser considerado também uma espécie de síntese, quando a gente entende o objetivo para o qual o nosso componente vai ser utilizado. Mas ele pode ser também considerado uma análise. Então, ele está entre análise e síntese. Então, vamos dizer que a análise em si, ela realmente começa aqui, nos quadradinhos, né, nos balãozinhos azuis, né? A gente começa com uma análise de tensão, né? E com essa análise de tensão aqui, a gente já consegue prever se os nossos componentes eles vão ter uma fadiga, né? Eles podem sofrer uma fadiga de baixo ciclo ou alto ciclo, e aí a partir dessa previsão a gente pensa no modelo de vida em fadiga que a gente vai trabalhar. E aí depois a gente pula para o modelo de dano acumulado, né, que a gente, a partir do modelo de vida em fadiga, a gente consegue ter uma noção de dano, e aí a gente faz por ciclo, né? Aqui em cima a gente tem uma noção de dano por ciclo, e aqui embaixo a gente acumula isso para ver como ele vai reagir, né? Como é que ele vai sobreviver numa vida como um todo, né? E, e aí a gente vai ter, enfim, né, a previsão, né, da vida em fadiga. Quando a gente tem a previsão da vida em fadiga, aqui a gente já tem um conhecimento necessário para saber se a gente vai aceitar e já começar a manufatura, né, ou a gente precisa modificar. Aqui, se por exemplo a nossa vida em fadiga ela não ficou muito legal, ela ficou abaixo do esperado, já não é alguma coisa muito viável, a gente vai ter que modificar lá no começo. Então a gente vai modificar a configuração, o material, os processos que a gente pretende usar o nosso componente, né? Aí a gente pode procurar um material mais resistente, tudo mais, e aí faz todo o processo de novo. Agora, se a gente ainda ficou um pouquinho em dúvida, né, se a vida em fadiga tá boa ou não tá muito certo do resultado, a gente vai fazer uma verificação, e aí entra o teste do componente. A gente verifica fazendo um teste real, né, com o componente, e aí o resultado desse teste vai dizer se a gente aceita e faz a manufatura dele, ou se a gente modifica, realmente tem que fazer, selecionar uma nova configuração, um novo material, processos. Por fim, né, uma vez que a gente aceitou, né, e fez a manufatura dele, né, já criou, o produto ele entra em serviço. E aí, no momento que ele está em serviço, ele vai ter também vai continuar no processo de projeto quando a gente faz a inspeção constante, né, com o usuário inicial. Então, a gente tem um produto que entrou em serviço e a gente continua fazendo uma inspeção para verificar se ele está funcionando adequadamente, né? Porque o usuário, a gente espera que o usuário ele use o nosso produto de uma forma, mas na verdade ele vai usar talvez de uma forma não prevista. E aí essa forma que ele usa não prevista pode gerar trincas. Então a gente tem que verificar nesse momento se ele está bem adequado para o uso do cliente. Se tiver, perfeito, pode ser lançado. Se não tiver, a gente volta para a primeira etapa, né, de selecionar configuração, material e processos. Então, como a gente consegue ver, né, através dessas setinhas, né, de vai e volta, né, é um processo iterativo. Tem uma natureza iterativa. Então, o processo de projeto não é só simplesmente um caminho contínuo e acabou. Ele vai, ele volta, ele melhora, ele vai e volta e melhora. Então, espera-se aqui umas 2 ou 3 iterações ocorrendo, dependendo do tipo de projeto, do tipo de produto que a gente está trabalhando, umas 2 ou 3 iterações no mínimo. Modelos de vida em fadiga, né? Escolher modelo de vida em fadiga, ele é a decisão mais importante do projeto, porque a partir disso a gente vai fazer todas as outras decisões. Os modelos mais comuns utilizados nos dias atuais são 3, né? O modelo pela curva SN, o modelo pela curva EYN e o modelo de propagação de trinca. A curva SN é um modelo mais antigo, né? Tem mais de 150 anos, foi criado lá com Waller, lá na aula de histórico eu comentei sobre isso. E os outros 2 foram criados a partir dos anos 60, então eles são mais recentes.
O método da curva SN, ele usa tensões nominais e ele relaciona estas tensões, né, com a fadiga para espécimes, tanto com entalhes, né, ou não, espécies polidas, né, ou espécimes com entalhe. Já o método da curva EN, ele lida diretamente com a deformação no entalhe. E ele verifica, né, que existe uma relação entre a deformação no entalhe com o comportamento da fadiga da amostra. Ele consegue relacionar isso e tem a previsão da vida em fadiga a partir disso. Já o método da propagação de trinca, ele requer um pouquinho mais de conhecimento de mecânica da fratura, né? E também ele pede que a gente faça uma integração da equação de taxa de crescimento da trinca, de forma que a gente consiga obter o número de ciclos requerido para crescer uma trinca de um comprimento para outro, né? Ou para uma fratura de uma forma geral. Então ele é um pouquinho mais complexo aqui. E existe ainda até um quarto modelo, não listei aqui, é um quarto modelo mais complexo e ele é composto por dois modelos, tanto o modelo 2 como o modelo 3. Tanto o modelo, né, o método EN, como o de propagação de trinca. Ele pega um pouquinho do EN, onde ele obtém a vida gasta para a formação da macrotrinca, de uma macrotrinca, né? E o modelo de propagação de trinca, né? Quando ele pega, ele usa para poder calcular o restante da vida que será gasta para a propagação dessa macrotrinca até a fratura como um todo. A gente pode dizer que esse quarto é um modelo mais completo, né? Que ele usa esses dois para poder entender toda a física, desde a criação da macrotrinca até a propagação e a fratura. E aí, gente, dependendo do objetivo do projeto, né, a gente tem diferentes estratégias. E aí o projetista ele vai abordar aquele fluxograma de diferentes formas, né? Ele pode, por exemplo, projetar um componente, né, dependendo do objetivo, né, ele pode projetar um componente de um sistema ao qual se já tem pleno conhecimento. Então, a gente já tem um sistema prontinho e a gente sabe que existe um carregamento aplicado a uma parte desse sistema, né, desse componente. A gente já sabe qual é esse carregamento, mas agora a gente quer fazer uma análise de fadiga desse componente. A gente também pode projetar, executar modificações de um componente que já existe, mas aí a gente aqui agora quer fazer o quê? A gente quer mudar o tamanho dele, a gente quer mudar o material, a gente quer utilizar outras características nesse componente. Então ele é um pouquinho mais complexo do que o primeiro, do que o número 1. A gente tem um conhecimento de cargas, né? Mas assim, não é pleno conhecimento, porque ele aumenta um pouco, ele se diferencia um pouco o componente do que era anteriormente. A gente também pode iniciar um projeto do zero, né, ou com mudanças bem gritantes, bem diferentes de outros projetos. E, por fim, a gente pode projetar um equipamento a partir, usando normas, códigos e padrões, de uma forma mais conservativa. Então, a gente tem 3 projetos iniciais, um de um componente que a gente já conhece, já existe, um de um componente que já existe, mas a gente quer fazer uma redimensionalização, ou a gente quer mudar o material, quer fazer uma mudança um pouco mais significativa. E o terceiro é quando a gente faz um projeto do zero, iniciando do zero só com a ideia dele, né? O quarto seria a partir de normas, então a gente já tem uma norma, um padrão para ser seguido, então a gente vai usar a sequência dessas normas, né? A gente vai chamar aqui de diferentes estratégias, né? O primeiro que eu falei que era um projeto de um componente que já existe, a gente vai chamar de in-house tool. Já quando a gente quer fazer alguma modificação, a gente vai chamar de novo modelo. Quando a gente quer começar do zero, a gente vai chamar de novo produto. E quando a gente quer começar um projeto a partir de normas, a gente vai falar que é um projeto a partir de normas. Então é isso, gente. Eu vou falar mais profundamente sobre essas estratégias na próxima aula. Mas eu espero que vocês tenham compreendido bem o diagrama de fluxo, né, sugerido para projetos, né, assim como os modelos de vida e fadiga que são utilizados. E na próxima aula, como eu falei, né, a gente vai discutir essas ferramentas de projeto, entrando um pouquinho mais de como elas são utilizadas, né? Então, gente, até breve e eu espero vocês na aula 2 do módulo 2 do curso de fadiga. Muito obrigada e até lá.